todo mundo estava vendendo. Eu senti que eu devia vender também. E não vendi. Bem, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, o Bitcoin está em torno de 62 mil dólares. O mercado está em pânico. E o investidor que não vendeu, ele está olhando para a tela e se perguntando se fez certo. Senti que o pânico não foi o problema. O problema seria ter obedecido a ele, porque sentir a gente sente. Essa distinção parece simples dita dessa forma, mas no momento em que o Bitcoin cai 10 mil dólares em poucos dias, quando os grupos estão cheios de gente saindo, quando os analistas que você respeita estão revisando tudo o que disseram, essa distinção fica extraordinariamente difícil de manter, gente. Porque o pânico, ele não chega como um impulso assim óbvio. Ele chega disfarçado muitas vezes de análise. A mente começa a construir uma série de argumentos. Talvez os ciclos realmente tenham mudado. Talvez a entrada dos institucionais tenha alterado de fato o comportamento do ativo, de uma forma permanente. Veja, talvez o Michael Saylor vendendo pela primeira vez seja um sinal que não pode ser ignorado. Essas coisas passam. E se o Saylor é o exemplo mais perturbador? Ele não vendeu porque ele mudou a convicção dele quanto ao Bitcoin. Ele vendeu porque a estrutura da MicroStrategy, como empresa de capital aberto, exige isso, toda a tesouraria de Bitcoin. Era uma realidade operacional, não uma reversão de uma crença. Mas o problema é que as pessoas que estão fora, olham e ficam assustadas, porque a narrativa que ele construiu sobre o Bitcoin é que o Bitcoin só se compra, não se vende. E quando a realidade o forçou à venda, o mercado não reagiu à venda, reagiu a essa narrativa que foi quebrada, entende? Porque quando os símbolos normalmente racham, gente, eles racham com força. Racham de forma desproporcional ao evento que causou tal situação. Cada um desses argumentos tem elementos verdadeiros. E é exatamente por isso que eles são perigosos. O pânico que vem embrulhado em um raciocínio é muito mais difícil de reconhecer que o impulso puro da pessoa agir sem pensar puramente. Mas há uma diferença entre pensar sobre o mercado e pensar a partir do pânico. É diferente. Quando você pensa sobre o mercado, a emoção, ela vem como uma informação. Ela te diz assim, algo está acontecendo, preste atenção. Você usa essa informação para olhar, para analisar com mais cuidado, para revisitar alguma decisão anterior, aquilo que você sabe, para avaliar algo, se alguma coisa mudou de verdade, se os fundamentos são os mesmos da sua decisão original. Agora, quando você pensa a partir do pânico, a emoção é um motor. Ela não informa, ela dirige. Os argumentos que surgem não são uma análise, são uma justificativa para uma decisão que o corpo já tomou antes da mente. Você já está lá para apertar o botão. E aqui está o ponto que Bion trouxe de uma forma que eu nunca esqueci. Ele participou de 2 guerras, mas na primeira guerra ele passou
Ele foi o único sobrevivente do pelotão. E ele ficava na trincheira lendo poesia. Não era para fugir, mas era como uma forma de continuar pensando, quando tudo ao redor pedia para ele parar de pensar. Então, quando havia tempo, ele lia poesia. Porque pensar em meio ao caos não é natural, gente. É um ato, é uma escolha que precisa ser feita ativamente contra uma corrente que o corpo é tomado e que o campo, o mercado pede para você tomar. O investidor que não obedeceu ao pânico, não tomou uma decisão heróica num determinado momento, ele chegou naquele momento com uma capacidade que foi desenvolvida antes. A capacidade que nós temos de ficar com aquilo que nós sentimos, sem precisar transformar isso imediatamente num gesto, é desenvolvida. Tolerar o desconforto sem precisar agir para fazê-lo parar, de deixar que a experiência emocional bruta percorra o seu caminho dentro de você antes de virar ação, mas virar pensamento. Bion chamava isso de continência. Não é força de vontade, é muito mais que isso. É uma capacidade psíquica que você vai construindo ao longo do tempo, através de cada momento em que aquele investidor conseguiu ficar com uma experiência difícil sem fugir dela. Esse é o ponto. E essa capacidade, ela não se acessa durante a queda, através de uma pergunta ou de uma técnica. Ela está lá ou não está. Depende do trabalho que foi feito antes. É algo que a gente desenvolve ao longo do tempo. E por isso que acompanhar o movimento do próprio psiquismo, entender como você reage sob pressão e reconhecer seus padrões antes que o mercado os ative, não é um luxo, gente. É o único preparo real para o momento em que o pânico chega. Porque na hora que ele chega, quando o pânico chega, ele chega de verdade. Não há tempo para pensar sobre pensar. Só há aquilo que você já é, aquilo que você é. Pense nisso. Se faz sentido para você, eu sou Gisele Brito, psicanalista. Ative esse sininho, me ajude a compartilhar esse vídeo.